Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente por intermédio dessa santa e poderosa palavra. Que ela possa manifestar esclarecimento, crescimento, cura e libertação aos nossos corações, provocando assim propósito de vida no íntimo do nosso ser. Vamos lá? Vamos para mais uma conversa? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, o autor e evangelista Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 9, a partir do verso 37, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim: No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: Mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixe em paz. Supliquei a seus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem: Tragam-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio derrubou-o no chão, numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Eu amo, meu irmão, eu amo, minha irmã, essa passagem, esse milagre de Jesus. E eu nem vou me ater ao contexto. É logo depois deles descerem do monte da transfiguração que tiveram uma experiência, Pedro, João e Tiago, até com os espíritos de Moisés e Elias. Mas é uma poderosa libertação que no título me chama muita atenção já, porque fala: Jesus cura um menino possuído por demônio. Ou seja, além de expulsar o mal, de expulsar os demônios, a própria palavra nos relata que precisamos de cura justamente daquilo que vem a ser uma ação demoníaca. Porque, irmão, são chamados de espíritos impuros e trazem impurezas. E se não limparmos a ferida, se não limparmos aquilo que está sangrando na nossa alma, podemos sucumbir novamente, dar acesso a esses demônios para que, na verdade, a próxima ação possa ser até bem pior. Bom, e ele nos ensina bastante. Vamos lá? Vamos fazer as aplicações pertinentes a esses versículos daquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Fala assim: No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Quando desceram do monte, o monte fala justamente de uma visão mais alta, de buscar a vontade de Deus. Eu sempre falo isso para vocês e vou continuar falando para que entrem em nosso coração. O monte fala de conhecer a vontade de Deus, de chegar a um lugar mais alto, de ter uma amplitude de visão para que possamos enxergar aquilo que Deus quer que nós enxerguemos para a nossa vida. E uma multidão veio ao encontro de Jesus. Eu quero me ater justamente a essa parte desse versículo. Por quê, meu irmão? Muitos estão buscando, muitos mesmo, não são todos, mas muito. Uma multidão está buscando encontrar o seu propósito, que só encontramos em Jesus, que só ali descobre vida quem encontra a graça manifestada por meio da palavra de Deus, que é a palavra encarnada. O Senhor Jesus é a palavra encarnada, nós temos que entender isso. Nele estão todas as promessas, nele estão sim e o amém para todas as coisas. Nele encontramos vida e vida em abundância. Nele temos o acesso ao caminho, nele encontramos a porta, nele, somente nele. Não é em ninguém, irmão, não é em nenhum homem, é nele. Então muitos estão buscando encontrar o seu propósito. Olha o que a palavra fala: uma grande multidão veio ao encontro do Senhor Jesus. Eu gosto de um texto de Deuteronômio 4, 29, que diz o seguinte: naquela situação, porém, vocês buscarão o Senhor, o seu Deus, e o encontrarão quando procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. E eu quero me apegar não a parte de todo o seu coração e a sua alma. Por quê? Porque nós já sabemos disso, que é com sinceridade, nós já temos falado disso. Mas quando fala naquela situação, por quê? É Moisés que está falando.
justamente do cativeiro babilônico que viria. Há um momento aí em que as pessoas seriam entregues à adoração de ídolos, a adoração justamente daquilo que é as suas próprias vontades. Está remetendo justamente, meu irmão, ao segundo êxodo. O profeta, o Moisés está numa condição de profeta profetizando, fala que naquela situação eles o buscariam, e ali o cativeiro babilônico fala justamente daquela pessoa que foi desviada, que conhece a palavra de Deus. E aqui é justamente os israelitas, pessoas que conhecem a Deus. Olha, fala assim, ó, no versículo posterior, vamos seguir naquilo que é o raciocínio. Um homem na multidão gritou: mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único filho que tenho. Eu gosto dessa parte, meu irmão, porque Deus se importa sim. Deus atendeu todos os clamores? Não, atendeu só o desse homem. Por quê? Porque esse homem gritou. E por que esse homem gritou? Porque tinha algo muito importante para ele, que ele estava vendo perder por uma ação maligna. Ele tinha a consciência que a guerra era espiritual. Suplico que veja o meu filho, o único filho, um espírito se apodera dele. Ou seja, ele tinha consciência que era uma ação espiritual, irmão. E Deus, ele se importa assim. E por isso, aquele homem já reconheceu justamente, eu gosto, porque ele chama Jesus de mestre, então é num sentido de ensiná-lo e num sentido de mostrar para ele o que está acontecendo, de entender que o Senhor tem a sabedoria daquilo que está acontecendo. Quando as pessoas chamam de mestre, irmão, colocam Jesus como professor, como mentor. É uma figura do nosso Deus, ele quer nos ensinar. E Deus se importa sim, ele permite algumas coisas justamente para que nós venhamos a aprender. O mal tomou conta do coração daquele homem, ou daquele menino. Quando fala de filho único, fala justamente de uma vergonha que aquele homem sofreria, que não haveria a continuidade da família. As mulheres naquele momento, elas não poderiam continuar o legado da família, naquele contexto social. Somente os homens, o único que eu tenho. Então aquele homem, ele poderia ser até mesmo excluído ali das atividades religiosas e até mesmo assim socialmente falando, como um homem que estava sendo julgado e cumprindo o juízo de Deus naquele contexto ali. E Deus se importa com essas coisas. Lamentações capítulo 5 versículo 21, a palavra diz assim, ó: restaura-nos, ó Senhor, faça-nos voltar para o Senhor, renove os nossos dias como de antigamente. E por que eu trouxe esse versículo, restaura-nos, Senhor? Porque somente Ele tem o poder de restaurar a nossa casa, a nossa vida e de nos fazer voltar para Ele. Perceba que é uma ação que Jeremias, que é o autor do livro de Lamentações, mostra que é justamente uma ação. E por isso ele vai muitas vezes permitir, irmãos. Jeremias escreveu esse livro justamente na época do cativeiro babilônico. Jeremias era chamado de o profeta chorão. E o livro dele, às vezes até por causa desse livro, Lamentações. Olha, no versículo 40, o que o pai fala: um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar, lança-o em convulsões, o faz espumar pela boca, sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. O historiador, aliás, o evangelista Marcos descreve essa história como a cura de um menino possesso, ou a cura de um menino lunático, um menino que sofria convulsões, ou seja, um menino epilético. Então o pai tinha consciência que a enfermidade, que a falta de paz da criança, que tudo aquilo que aquele menino sofria, que até mesmo as ações que aquele menino, porque olha o que a palavra fala, se apodera dele, ou seja, toma o controle e o faz gritar, ou seja, gritos que não são produzidos por ação humana, por uma dor humana, mas sim por uma dor espiritual, por uma dor provocada pelo inferno. E Deus, irmãos, olha, nem Deus às vezes, meu irmão, vai permitir o mal. Deus às vezes vai permitir o mal. Eu comecei falando que ele se importa. Ele se importa sim. Por quê? Porque aquele homem identificou, mas ele permite justamente para que venha gerar o clamor.
Deus permite o mal para que nós venhamos a nos voltar a Ele de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Porque sem Ele, irmão, nós já estamos condenados. Sem Ele, nós já estamos, sabe, caminhando para o inferno. Jesus, ele não é um gênio da lâmpada que vem aqui, atende 3 pedidos. Ele não é um açougueiro que quer só o nosso coração, ele quer ser Senhor da nossa vida toda. E para ele resolver o problema, ele vai deixar chegar a um lugar extremo. E é a permissão dele, irmão, isso aqui. Logicamente, por meio, o diabo tem acesso pelo nosso pecado. E eu vou até chegar lá, porque não está na parte ainda, eu vou chegar na parte do pecado, mas eu quero tratar justamente dessa questão da tristeza, que vem assumindo o controle e tomando proporções, que é justamente dores geradas pelo inferno, irmão. Olha, 2 Coríntios, quero ler um texto com vocês para dar embasamento justamente disso que eu estou falando. 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 10, o apóstolo Paulo fala: porque Deus às vezes utiliza, às vezes, nem sempre, Paulo está falando que nem sempre, não é de fato uma regra. Às vezes utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado. Nos arrependemos para assim nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo não é a tristeza do arrependimento verdadeiro e produz morte. Está falando justamente a de Judas, o que nós chamamos de remorso. A pessoa, ela se arrepende parcialmente por causa da consequência que ela está enfrentando, e não por causa, sim, de fato, daquilo que é o caminho que ela está levando. Eu sempre uso o sinal de trânsito, pessoas que atravessam um sinal vermelho de imprudentemente, utilizando-lhe assim, sabe, podendo atropelar um motoqueiro, uma pessoa, e às vezes ela nem atropela, mas o policial vê e multa ela. E por que ela ficou triste? Por causa da consequência, porque ela vai ter um prejuízo financeiro, e não porque ela cometeu algo errado. Então muitas pessoas se valem disso, e Deus permite chegar aos finalmente justamente para que venhamos a compreender isso. Olha o que a palavra fala, continua falando, fala assim, ó, e ele fala, ele primeiro buscou a ajuda em quem não podia ajudar. Ele fala: supliquei aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Irmãos, o Espírito Santo hoje age através da sua igreja, mas nem todos estão prontos para expulsar o mal. Nem todos estão prontos para tirar o mal da nossa vida. Nós pensamos que o fato de chegar e aceitar Jesus já vai derramando a sua autoridade sobre todos. Não é assim que funciona. Ele, no capítulo 9 de Marcos, ele fala que alguns demônios só saem por meio de jejum e oração. E não é também uma prática religiosa de quanto mais orar e mais jejuar, não, é uma vida devota a Deus, de um homem piedoso, de uma mulher piedosa que entendeu que o seu coração, e quando eu falo seu coração, todo o seu ser, todo o seu corpo, toda a sua alma e todo o seu espírito é do Senhor. Essas pessoas carregam a plenitude de vida do Espírito Santo e podem sim expulsar algumas categorias, outras não. Outras categorias é só por meio da intimidade. Quanto mais íntimo, quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais Ele confiará em nós e mais autorizado nós estaremos. Então nem todos estão prontos para expulsar o mal, irmão. Nem todos vão poder nos ajudar, e muitas vezes ficamos procurando socorro da onde não vai vir, como aquele homem. E olha, a gente percebe no texto de Marcos que os discípulos, a gente percebe porque eles não estavam prontos. Estavam discutindo com os fariseus quem seria o maior, sabe? Conversas tolas e fúteis. Que, sabe, Deus não está naquilo ali. Eu quero ler com vocês um texto de Romanos, capítulo 6, versículo 11 e 12. Diz assim, ó, Romanos 6, versículo 11 e 12, a palavra diz assim, ó: portanto, considerem-se mortos para o pecado, enquanto, por outro lado, vivos para Deus, em Jesus Cristo. Não deixe o pecado controle esse corpo mortal e de vocês, e não cedam aos desejos pecaminosos, irmãos. Por quê, irmão?
o Senhor Jesus vai dar ali. Por que eles não conseguiram? Jesus disse, partindo para a sequência daquilo, geração incrédula e corrompida. Até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Jesus pagou geral, irmão, não está falando que pagou só para os discípulos. Talvez pagou para a multidão, porque a multidão, embora buscasse o propósito, somente o homem conseguiu acessar o milagre, e devemos reconhecer isso. O homem gritou, confessando ali o mal que estava acontecendo, e muitas vezes, irmão, por que corrupção? Porque aquela comunidade de Israel era atacada justamente em busca das bênçãos, e eu remeti justamente ao texto de Deuteronômio 29, a qual Moisés profetiza do que aconteceria por meio de adoração a ídolos, é que eles sacrificavam crianças a Baal, em troca de riquezas, em troca de bens materiais. Muitas vezes nós fazemos isso, irmão. Muitas vezes nós fazemos isso, minha irmã. Sabe, não deixando que os nossos filhos vivam, sabe, os seus propósitos em Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo. Case-se com aquele, porque aquele homem é rico, mas ele bate na esposa. A polícia, de repente, chega na porta da casa dele e, sabe, com um mandato de prisão, justamente porque ele bateu, espancou a última ex-namorada, mas ele é rico, não é verdade? É aquele que o meu pai e a minha mãe quer, enquanto Jesus está apontando para outro caminho, e entregamos assim as nossas crianças a Baal, em vez de entregar a um propósito. Em Provérbios 22, versículo 6, diz que nós devemos transmitir o nosso legado como? Ensinando-nos o nosso filho no caminho que ele deve andar. Ensinando-nos o nosso caminho no filho que ele deve andar, porque assim ele não se desviará dos nossos caminhos. Então por que aquele menino se desviou, não é verdade? Por causa da incredulidade e a corrupção. E o detalhe é que a incredulidade e a corrupção, ela atrai a indignação de Deus. Até quando eu terei de suportá-los? É Deus falando, irmão, a palavra é dura, suportá-los. Um Deus que está falando que vai suportar, bom, nós precisamos nos conscientizar disso e entender o que Deus quer para a nossa vida, para verdadeiramente cumprir o seu propósito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 22, diz para nós, afastem-se de toda a espécie de mal. E muitas vezes, como o Senhor Jesus diz, o inimigo vai estar dentro da nossa casa. Logicamente eu quero tomar um cuidado com isso, irmão. Por quê? Porque é bem simples, é bem firme, assim, o se afastar é justamente cumprir o propósito de Deus. A gente não pode negligenciar e deixar de cuidar daqueles que são da nossa família, como Paulo fala, porque esse é pior do que o incrédulo. Então isso vai exigir de nós muita cautela e, logicamente, um processo ao qual nós vamos nos desvencilhando da matriz para que a salvação entre dentro da nossa própria casa, que é o que eu creio que aconteceu com esse homem. Por quê? A palavra fala, então o Senhor Jesus diz, traga-me o menino. Quando o menino se aproximou, o demônio derrubou no chão, numa convulsão violenta. Eu gosto dessa parte porque no Evangelho de Marcos, nessa parte, o Senhor Jesus não cura o menino de imediato. Marcos relata que ele para e interroga um pai. Fala, até desde quando isso está acontecendo? E o pai responde, desde a infância. Tratando o coração daquele homem. Por quê desde a infância? Por que um longo tempo a criança sucumbindo no mal? Por que vocês não fizeram nada? Por que não apresentou ele a palavra? Por que não ensinou ele no caminho? Sabe por quê, irmão? Olha, a gente tem que entender. Quando o homem, digo a um homem, traga-me o seu filho. Quando o homem trouxe e foi, quando o menino se aproximou do demônio, não dá-se a entender se foi o pai ou se foi o menino por conta própria, mas eu creio que não, que foi o pai que levou o menino justamente a Jesus. O menino, o demônio que estava no menino derrubou o menino no chão numa convulsão violenta. O diabo vai se opor contra a ordem de Deus. Eu quero repetir, o diabo vai se opor contra a ordem, ou seja, a palavra implantada, tentando impedir que o propósito de Deus se cumpra. O diabo vai se opor, vai usar de doença, vai usar de tudo. Olha o que o diabo fez, irmãos, vamos observar, o demônio o derrubou no chão numa convulsão.
Percebe que a doença ficou mais... Aquela doença era espiritual, irmão. Aquela doença não era uma doença natural. A doença, ela vinha por causa de um problema espiritual, que só pode ser resolvido no âmbito do espírito. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra diz para nós: estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto, que ruge e procura alguma vítima para devorar. Vítima. E talvez seja vítima das circunstâncias. Talvez aquele pai tivesse outros filhos, talvez ele tivesse sacrificado a Baal no monte. Talvez o que estivesse acontecendo com esse menino é fruto do pecado do pai. Talvez. A gente precisa entender a palavra e o que a palavra está dizendo para nós. Mas eu gosto. Por quê? Porque quando o pai resolveu levar o menino, e isso aqui nós devemos entender que a salvação ela é individual, cada um deve carregar a sua cruz. Nesse momento é importante ressaltar isso, porque a palavra fala: Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Jesus não vai devolver nada sem vida. Agora, nada pode impedir o agir de Deus, irmãos, desde que nós estejamos alinhados com a vontade de Deus. Ele devolverá o objeto do clamor. Percebe que quando o clamor aumentou, confessou o que tinha acontecido, sabe, foi conversando com o Senhor foi tratando do seu coração, o Senhor, no momento que chegou perto do Senhor, nada pôde impedir. O Senhor repreendeu, expulsou o espírito impuro, ou seja, fez a limpeza das impurezas e curou o menino. A palavra fala curou. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos precisar de cura, irmão, para a nossa vida. Por quê? Cura, irmão? Porque tem problemas ali que são de cunho espiritual, que trazem imundícies, como demônios, para a nossa vida. Eu quero ler com vocês 1 de João, capítulo 3, versículo 18, para ilustrar o que eu estou falando. Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos a pessoas. Vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas ações. Então saberemos com toda certeza pelas nossas ações que estamos do lado de Deus, e a nossa consciência estará limpa. Estará limpa. Estará limpa. Por causa da impureza. Por causa da impureza, irmão. Olha, em outra versão, em outra parte, o Senhor diz, João continua falando que justamente nós sabemos que aquele que é de Deus, que não vive no pecado, mas que o Senhor Jesus veio justamente para destruir as obras do diabo. João chega a mencionar isso na epístola dele. Então devemos deixar o Senhor purificar nós, deixar tudo aquilo que é para trás. Irmão, tem pessoas que não querem deixar o pecado. Então é esse que é o afastamento da influência. Tem pessoas, você sabia que tem pai e mãe que tem inveja, pastores que têm inveja dos seus obreiros? Por quê? Porque neles brilham a luz do Espírito Santo. Porque, por exemplo, a mãe que não teve um casamento abençoado, ela vai desenvolver em seu filho, em sua filha, uma crença limitante de que nenhum homem não presta, de que não há casamento que é bom. Um pastor, uma pessoa que vê vamos dizer, um inferior na igreja, embora eu não concorde com isso, crescer mais do que ele na palavra, ele vai dizer a pessoa como ela deve pregar e se manifestar, se comportando igual ela, agindo assim de forma narcisista, impedindo um propósito de Deus, porque cada um de nós somos um. A armadura de Saul, ela não te promove, irmão, ela te paralisa. Ela não deixa nós vencermos os nossos Golias internos, os nossos medos e as nossas inseguranças. E o objeto do clamor, ele vai ser devolvido com vida. Olha, mas precisamos nos despir, porque Jesus veio desfazer, só Jesus desfaz as obras do mal. Ele age por meio da sua igreja? Sim, mas devemos entregar completamente. E agora saiba, porque no final fala assim, ó, todos se espantaram com a grandiosidade de Deus. Irmão, todos que estavam ali, todos. E aquilo ali deve ter promovido temor, porque espantar está relacionado a temor. Então, quando tudo acabar, meu irmão, verão que a mão do Senhor é poderosa para socorrer. Eu quero repetir, quando tudo acabar,
através da sua história, através do seu clamor, da sua intercessão por alguém, ou talvez você esteja passando por isso, porque aqui fala de uma intercessão de um pai para um filho, verão que a mão do Senhor é poderosa para socorrer aqueles que estão nas trevas. Jesus não tem compromisso nenhum com o endemoniado, mas ele responde fé, não responde necessidade. A multidão procurou ele por causa das necessidades, procurando um propósito ali, mas estavam olhando para coisas efêmeras, enquanto Deus estava olhando justamente para a fé daquele homem. Ele responde fé. Então verão que a mão do Senhor é poderosa para socorrer através daquilo que foi a nossa dor. Salmo 46, versículo 10 diz que: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre todas as nações. Entregue-se completamente ao Senhor e deixe que o nome de Jesus seja exaltado através da sua vida. Deleitando-te no Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.